Olá, um dicionário para desvendar os mistérios da religiosidade brasileira. O projeto levou 40 anos de trabalho de Frei Chico, nosso entrevistado de hoje. Padre franciscano, Frei Chico, desde que chegou ao Brasil em 1968, vem pesquisando os caminhos peculiares como o povo reverencia a Deus. Isto levou a olhar com atenção todas as representações religiosas, do catolicismo ao candomblé. O resultado é um livro alentado, onde a literatura se mistura à religião e à antropologia. Na dica de leituras, a gente fica com a poesia de A Cinza das Horas, de Manuel Bandeira, e de Espectros, de Cecília Meirelles. O Leituras conversa agora com Frei Chico. Frei, Dicionário de Religiosidade Popular, quer dizer, uma obra de 40 anos, né? Uma obra de um fôlego de 7 gatos, como diria o Câmara Cascudo, né? Quer dizer, como é que surge a história desse livro? Como é a disponibilidade de se fazer uma obra monumental? Tem vários motivos. Eu vim da Holanda em 67, fui parar no Vale do Jequitinhonha e me surpreendi com as diferenças das culturas da minha origem e de onde eu me encontrava. Então, eu via que a maneira de fazer amizade é diferente, a maneira de fazer negócio, de curar um doente. E de repente eu via eles falar de espinhela caída, vento virado, carne quebrada. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, além da língua e a alimentação, eu me propus para conhecer. E aí passei um tempo assim, zanzando sem muito resultado, mas a cozinheira da casa paroquial contava, viúva de um canoeiro, eu gravava, criei um coral com esse repertório, eu pobre cantando seu próprio domínio público, e que canta 46 anos até hoje o mesmo coral em Araçuaí. Mas uma moça que entrou nesse coral ficou tão encantado de cantar lá no coral as músicas que a mãe dela cantava quando lavava roupa na beira do rio, que ela resolveu querer me ajudar. E foi a Lira Marques, a minha principal colaboradora inicial, que foi comigo procurar anotar e estudar livros de folclore de Câmara Cascudo, de Renato Almeida, e a gente ir anotando. Depois de vários anos, deu numa pilha de 15 mil folhas de anotações, e uma coisa que foi de um interesse pessoal meu, eu sou músico, estudei teologia, eu sou padre, e então virou um motivo para ser liberado, quando saí de Araçuaí, depois de 10 anos, para ser liberado para me dedicar à pesquisa e promoção da cultura popular. Tarefa engraçada para um holandês. E então, eu não tinha mais paróquia para cuidar, ajudava um colega uma vez ou outra, mas eu começava a elaborar aquele material, ler livros. Os livros usados nesse dicionário estão na biblioteca, doei, acervo Frei Chico, na Universidade da PUC, em Belo Horizonte. Li muito, viajei para tudo quanto é lugar, e o que tive como uma visão de conjunto da cultura, que a primeira descoberta foi cultura é vida. Olha, quando você tem uma pilha de 15 mil folhas e tem que procurar uma folha lá dentro, tem que organizar, dividir em pastas. E na medida que fui dividindo, eu via que tinha pasta do nascer, da educação de criança, de namorar, de construir uma casa, todas as formas para se sustentar na vida, o prazer, a sabedoria, as doenças,
chega do nascer até o morrer, do levantar até o deitar, e eu cheguei à conclusão. Cultura é vida, e a vida aqui é diferente. Agora, o que chama a atenção no dicionário é que, embora ele seja um livro sobre a religiosidade, ele não é um livro religioso, nem é um livro sobre religiões. É um livro sobre o sentimento religioso de um povo. Foi essa a intenção? A gente vê que existe a religião instituição. Olha, a religião surge como? Deus se revela. Isso sem censura a quem ele quiser. E em comunidades, a resposta a esta revelação religiosa vem em formas culturais. É o compromisso que se organiza. Então, a pluralidade disso é muito importante. A verdadeira religião não coincide com uma instituição. Todas são, de certa maneira, legítimas. Cada uma mostra para a outra qual é a verdadeira religião de sua maneira. Então, eu comecei a ver a necessidade, num país em que 50% da população se declara afrodescendente, mas quando é que finalmente os valores desse povo vão aparecer na religião? Eles têm a religião deles, mas muitos são católicos antes de ser do candomblé. Então, eu fico pensando essa religião ideal que seria coerente com a cultura. Então, fui descobrindo que a cultura é manifestação de comunidades. Não é tão importante a lógica, mas é o bom senso que dá objetividade às conclusões, às buscas, e a busca da coerência e o bom senso. Agora, há um outro aspecto também do dicionário muito forte, que é o diálogo com outras manifestações culturais. Por exemplo, o senhor cita Ariano Suassuna, Jorge Amado, o próprio Câmara Cascudo, quer dizer... João Guimarães Rosa, tem uma religiosidade muito profunda. Sebastião Salgado. Quer dizer, como é o diálogo com essas outras manifestações? Sebastião Salgado, que é o grande fotógrafo, né? Eu penso assim que a religião é vida. Assim como o amor entre pessoas, se não é hoje, não existe amor. Você tem que mostrar, você tem que cuidar do amor. A religião também é diante de um Deus vivo. E sem um Deus vivo, a religião não tem sentido. Pode ter livro, pode ter Vaticano, pode ter tudo. Mas se não tiver um Deus vivo a que a gente procura servir, não é religião. Então, eu penso isto, né, como é que foi a pergunta mesmo? O diálogo com outras formas de manifestações culturais, como a literatura, a fotografia. Justo. Então, é o caráter, digamos, brasileiro e moderno, porque é agora. Estes que vivem agora são os artistas que têm sensibilidade. Eles têm que fazer parte. A religião não é tão predeterminada que a criatividade só pode acontecer mantendo os dogmas pré-estabelecidos, e lá dentro pode criar. Não, o encontro com um Deus vivo é muito mais do que esta instituição que é humana, é uma criação humana, e que nós somos responsáveis por ela, que não é possível viver sem instituições. Nós estamos aqui na TV do Senado. O governo é uma instituição, nós organizamos, e que podemos cobrar dela. Mas também o hospital, os médicos, as escolas, a polícia, a religião. Então, quando, de repente, você diz assim, esta polícia parece que fica mais protegendo as propriedades dos ricos. Está errado. Essa polícia, assim,
Vamos mandar essa polícia para casa para cada um cuidar de sua propriedade, das suas coisas. Dentro de uma semana você chama a polícia de volta, porque você acha que precisa de uma coisa organizada. Então, você se sente mais responsável. Mesma coisa com as escolas. Vai mandar as professoras porque não ensina o que os alunos precisam para viver. Daqui a pouco chama todo mundo de volta e você vai participar da educação do seu filho na escola porque se sente mais responsável. E essa responsabilidade não é só das autoridades da igreja, mas é de cada um. E as formas culturais, o progresso, a própria cultura, ela é fruto de uma vivência de comunidades. Sem comunidade, nenhuma cultura sobrevive. Agora, como é que o senhor chega a essa pesquisa da diversidade religiosa brasileira? Porque as várias crenças que está no imaginário popular, quer dizer, ela permeia não só pelo catolicismo, como pela Umbanda, pelos evangélicos, pelas crenças indígenas, né? Quer dizer, como foi criar esse patamar de importância para todas essas crenças? É um assunto complexo, mas eu me lembrei logo que o brasileiro é mestiço. E mestiço significa uma riqueza. O povo brasileiro é muito criativo, porque se ele, para resolver um problema, não acha recurso na teoria oficial, ele se lembra que na cultura negra ou na cultura indígena não é tão consciente, mas acaba usando as outras partes. Você não pode acusar um filho de negro e branco de estar misturando as coisas. Não, está no sangue dele. Então, a mestiçagem é uma coisa, é uma realidade. E você não pode fazer com o negro para eliminar a parte negra que tem que ser tudo na religião oficial, que seria a do branco. Não pode. É uma questão de mais brasilidade e de mais respeito pela história de cada grupo. Um forte desse livro é historicizar a cultura do pobre, a vida do pobre. Imagina, mas só para... Eu acho isso um exemplo muito forte que Carlos Brandão me deu. Deu para um grupo. Ele disse, historicizar a cultura do pobre, um exemplo disso é o seguinte: como vamos dar história do índio na escola? Ela tem que ser uma história que faz entender a situação do negro hoje, do índio hoje. Essa questão da demarcação, esta história tem que ser escrita. E dentro dela existe a experiência religiosa na história de cada povo, que contribui para as formas culturais, as diferenças que existem entre as religiões. É porque eu fico pensando muito numa frase clássica do Riobaldo Tartarana, o personagem do Guimarães Rosa, que diz, em matéria de religião, bebo água de todo rio. Todo rio, né? Quer dizer, o dicionário é mais ou menos isso, é água de todos os rios. Todos os rios, mas às vezes quando em alguns grupos, às vezes me acusam de de apelar para a ignorância, eu falo assim, não é apelar pela ignorância, é entender que não é a lógica o começo da verdade. A verdade tem que ser definida como algo que se busca. E busca em comunidades. Em comunidade não existe sem que haja indivíduos, cada um contribui, mas que
a busca da verdade, a gente tem que aprender a ficar satisfeito com os caquinhos que você descobre. Mas a lógica só tem uma solução. E a verdade não começa com uma boa teoria. Nada mais prático que uma boa teoria. Mas a verdade começa sensorial. Começa olhando, ouvindo, cheirando, tocando. E é assim que eu lidei com as verdades da cultura popular. Porque se coloca uma teoria na frente, tudo que você pensa diferente, você censura. Enquanto quem vai ser confrontado na cultura popular com as coisas que não cabem nas nossas teorias, você não pode excluí-las. Vai ter que mudar suas teorias. Não é? Senão vamos ter uma caixinha de exóticos, uma caixinha de coisas mal entendidas pelo povo, uma caixinha com frutos de uma fantasia exaltada, e acaba a gente excluindo. Quando eu vou trabalhar, eu uso um pensamento redondo. Eu coloco o assunto no papel, no meio, e vou associando. Coloco aqui, tudo. Sobre o dinheiro, ou sobre a escravidão, ou qualquer assunto. Eu ponho o assunto no meio e vou colocando ao redor. De repente pensa assim, não, isso aqui não. Pense, peraí, por que eu pensei isso? É porque a teoria que está na cabeça da gente diz assim, não, isso não cabe. Mas põe, porque daqui a pouco isso vai ser uma palavra-chave numa nova maneira de entender as coisas. Então, é o que eu chamo de pensamento redondo. Não é teorias prontas, com teorias prontas que se busca a verdade. A forma de redação, porque eu percebi que há muita citação de expressões populares, de rezas populares, de cantigas, mas isso convive perfeitamente com teorias já desenvolvidas por outros folcloristas, por outros teóricos da cultura popular. Quer dizer, como é que o senhor, mais ou menos, foi mediando essas duas pontas do barbante? Eu não sei se eu entendi bem agora. Diga mais, duas pontas do barbante. Quais são as duas pontas? Exatamente, essa cultura popular que o senhor tanto... E o estudo de interpretação dessa cultura popular. Que essas duas pontas estão aqui dentro do dicionário. Estão. Teorias E eu precisava de ter uma visão própria. Eu tenho lá em casa um livro desse tamanho, em que eu sempre anotava minhas reflexões, aqueles pensamentos redondos, porque eu tinha que ter uma base para eu mesmo pensar sobre isso. Para, a partir de uma visão, mesmo de caquinhos, de fragmentos que a gente vai descobrindo nessa reciclagem de pensar, mas para eu não ficar assim, só copiando opiniões de medalhões de pessoas consideradas importantes. Não, para o dicionário tem uma coerência que é minha, quer dizer, uma contribuição minha. Agora, eu aprendi que hoje, por exemplo, muitas cidades escrevem um livro da sua cidade, uma professora ou uma outra pessoa que sabe escrever e tal. E no fim, capítulo, curiosidades, as coisas exóticas. Né? Ali vejo a coisa da benzedeira, vejo alguma coisa. Eu leio, eu tenho que ler o que está atrás. Eu procuro, esta oração eu reconheço. Então, uma conclusão, ela não existe só em Araçuaí, mas também nessa cidade. O que me legitima para citar isto. Mas eu não sou obrigado a acompanhar esta opinião daquela professora que representa a parte, digamos, oficial de uma igreja que está regredindo muito hoje. Então, eu tive que ter uma visão própria sobre essas coisas, sim. E as curiosidades que se descobriu com isso, Frei? Quer dizer, é uma forma nova de se pensar a religiosidade também, de certa forma, desse povo e que está refletido no dicionário. As curiosidades, para mim, deixam de ser curiosidade muitas vezes. Eu procuro como...
Porque a pesquisa não é só juntar coisas. Um tanto de coisas aqui. Não, isso não é nada. Eu tenho aqui o corpo humano, com o mapa do corpo, que eu uso nas aulas na História da Medicina, na Federal. Então, este mapa do corpo, onde é que está isso? Corpo. Aqui. Então, eu juntei todos os nomes que as pessoas usam do corpo. Desde até, não esquecendo a parte do meio também. Então, ali, mas não é isto. Eu tenho que entender, aos poucos, qual é a visão do corpo na atitude da benzedeira que trata com simpatias, remédios e orações. E como é que ela entende o corpo? Isto que é o difícil. Os elementos que você encontra, quer dizer, qual é o sentido que isso tem na vida daquela pessoa pobre, que não é igual a essa pluralidade. Pobres, ricos, negros, brancos, mulheres, homens, gente da roça, gente da cidade, gente jovem, gente velha, tem que estar representada aqui. Essa é uma amplitude mesmo. E eu, de fato, de vez em quando eu pensava, eu tenho que parar com isso, que eu não sei fazer isso, não. Pensava em jogar fora pela janela, sabe? Mas acabou dando certo. Está aqui, ó, o livro belíssimo. Primeiro passo, começo do princípio, do início de alguma coisa. Frei, muito obrigado por sua participação aqui no Leitura. Eu que agradeço muito pela oportunidade de falar sobre isso. Muito obrigado. A síndrome do primeiro livro. Praticamente todos os escritores rejeitam seus livros iniciais. Moacir Sclia, Lígia Fagundes Telles, a lista é grande. E nela está Cecília Meirelles. A poeta, em 1919, aos 18 anos, estreou com um livro de sonetos parnasianos e de tiragem reduzidíssima. Aspectos, agora relançado pela Global, sequer foi revelado por Cecília quando, em 1958, organizou sua obra poética para a editora José Aguilar. Lido com olhos de hoje, Espectros revela muito da Cecília que viria. Em linhas gerais, o livro reúne 17 sonetos perfeitamente construídos, e aí surge a primeira característica da escritora, o apuro linguístico e formal. Seus temas de eleição são as personagens históricas, embora não lhe encante apenas o fato histórico, e quieta ainda mais a jovem poeta sua representatividade. E aí está a Cecília que conhecemos, uma mulher profundamente voltada para todas as possibilidades que oferece o universo cultural. Em outras palavras, os poemas iniciais de Espectros são assim como um ensaio lúcido rumo ao lirismo sereno desta poeta maior. Manuel Bandeira nunca chegou a renegar seu livro de estreia e não tinha razões para tanto. Embora escrito durante a juventude do poeta, os poemas de A Cinza das Horas, relançado pela Global, teve sua primeira edição em 1917, quando o poeta tinha 31 anos. O motivo desta estreia tardia se deve a uma vida de constantes mudanças provocadas pela tuberculose. Nestas andanças, Bandeira chegou a perder os originais de Poemetos Melancólicos, que teria sido o seu primeiro livro. O fato é que A Cinza das Horas é um volume de poemas lúcidos e vivos. Não se denota qualquer imaturidade. É a estreia de um poeta já amadurecido pela vivência, pelas perdas, pelas leituras. Todos esses elementos lhes dá uma melancolia consciente que o guia para o resto da vida. Como ele próprio conta, o menino feliz foi arrebatado pelos turbilhões. Daí o alerta: fecha meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Apesar de melancólico, aqui está Manuel Bandeira por inteiro. Duas estreias com a força e a maturidade de quem reverencia a poesia: Espectros, de Cecília Meirelles, e A Cinza das Horas, de Manuel Bandeira.
O Leituras fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.